Estamos gravando. Então vamos lá, vamos nessa, né? Deixa eu compartilhar aqui então a tela da aula de hoje com vocês. Ok, estão enxergando aí, gente? Tá ok? A tela tá aparecendo para vocês, né? Então nós vamos falar sobre um assunto... Tem luz aqui? Tem uma luz aqui? Essa funciona? Essa luz aqui? Tem deles. Essa luz aqui, ela funciona? Sim, funciona. Liga ela para mim, tá bem escuro. Beleza. Aí você... Tá bom, legal. Então a gente vai falar sobre sincronicidade, né, gente? É um tema aí muito interessante, né? Tenho certeza que quem está aqui nesse curso é porque de alguma forma também já vem se conectando aí com esse tema, né? Eu sei que é o fluxo da sincronicidade que te trouxe até aqui, né? Eu particularmente sou apaixonado por esse tema, me sinto, né, dentro de um caminho muito realmente conectado a esse fenômeno da sincronicidade. Eu me considero um devoto da sincronicidade. E a sincronicidade ela tem uma característica muito interessante, que é assim: se você faz da sincronicidade uma mestra, vamos dizer assim, se você realmente se rende, se entrega, né, para que os sinais, para que as sincronicidades possam se manifestar, eu percebi em prática que esse fenômeno começa a ocorrer com mais frequência, mais do que o comum, né? Por quê? Porque você também está receptivo para esse fenômeno, né? Você está disposto a receber, né, o significado que aquela sincronicidade traz, o caminho que muitas vezes ela aponta, né? E se você então está receptivo para receber, então ela se apresenta, ela se exibe, né? Ela se apresenta para você, né? Mas se você está desconectado, né? A sincronicidade se mostra, mas você tanto faz, tanto fez, eu percebo que isso é como se você não regasse essa frequência que é essa frequência de sincronicidade. Porque a sincronicidade ela é um sinal também que você está no caminho. Tem algo ali para você, né? Jung vai dizer que a sincronicidade ela é um fenômeno com significado, uma coincidência significativa, né? Então, assim, o próprio jogo, né, na forma como ele se manifesta, o Mahamila, ele se manifesta totalmente dentro da sincronicidade, né? Todo jogador que tem uma experiência com o jogo é unanimidade que dentro de uma sessão de Mahamila a pessoa fala: nossa, foi muito sincrônico, né? Apesar de que a palavra correta, vamos estudar aqui, nem seria sincrônico, seria sincronístico, né? Mas foi muito sincrônico, nossa, realmente veio o que tinha que vir. Quando ela teve um insight, o jogo foi lá e confirmou aquilo, né? E esse fenômeno é muito difícil de ser explicado, né? Jung, genialmente, né, de forma muito genial, que tem essa grande habilidade de conseguir pegar isso que está vamos dizer assim, no intangível, né? E conseguir tangibilizar de alguma forma esse conhecimento, né? E vamos falar um pouquinho então de Jung, né? Como é que ele foi trazendo isso, né? Isso aqui até é uma imagem do Jung aqui. Então Jung diz assim ali, né? Sincronicidade é a união de eventos internos e externos de uma maneira que não pode ser explicada por causa e efeito e que seja significativa para o observador, né? Então, ela não é necessariamente explicada, cognitivamente falando, mas ela é sempre significativa. É a união de eventos internos e externos. Ele diz também que a sincronicidade também ela se dá também no fluxo do inconsciente pessoal, que está atrelado ao inconsciente coletivo, né?
O que está dentro, na nossa linguagem aqui, também podemos dizer que o que está dentro também está fora, né? Conforme alguma coisa muda dentro da gente, acho que nessa altura aqui podemos falar livremente disso, ó, eu tenho certeza que você está nesse curso, você também acredita nisso, é que conforme muda dentro, muda fora, né? E tem eventos externos que vão também, de certa forma, sincronizar com os eventos internos. Acontece que muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo internamente, e a sincronicidade como um evento externo pode nos ajudar a compreender também o que está acontecendo dentro. Não necessariamente a sincronicidade ela precisa ser compreendida. A manifestação da sincronicidade em si, na forma que ela venha a se apresentar, o fenômeno em si já tem um efeito. Não é? Quando você tem uma experiência de sincronicidade, teu campo vibra. Não é isso, gente? Vocês devem ter experiência. Uma coisa, né, a gente vivencia ali uma expansão de consciência, a gente se sente fazendo parte de algo maior, a gente percebe que as coisas não são aleatórias, porque, de fato, num nível, a gente sendo mais honestos mesmo, num nível mais profundo, a gente não confia mesmo na vida de verdade mesmo. A gente tem a fé, tem as nossas crenças, né? Tem aí um grau de confiança, mas tem um nível onde está enraizado no medo que a gente acredita, nas crenças também, que qualquer coisa pode acontecer. Né? O aleatório é o caos. Né? E se tudo é aleatório, se tudo é o caos, então eu posso morrer virando a esquina, qualquer coisa pode acontecer de ruim comigo a qualquer tempo. Mas se eu estou entendendo, né? E aí a sincronicidade ajuda a gente a acordar. Fala, não, tem algo além do tridimensional aí de Euclides, né? 1 mais 1 igual a 2, né? Tem algo além. Quando a gente experiencia a sincronicidade, a gente se sente no trilho, né? A gente sente que está no trilho, a gente sente que está numa jornada, a gente sente que está num caminho, que não está sozinho, tem um universo constelando junto comigo, né? E isso é isso tem um poder de conexão, de nos colocar no trilho, de acordar o buscador dentro da gente, né? Deixar a gente mais presente, ativado para o jogo da vida, para a vida, né? E a gente vê isso acontecendo dentro das sessões do jogo. Né? Então, quando a pessoa experiencia a sincronicidade, uau, né? Uau, né? E isso tá muito além da própria capacidade de compreender o fenômeno. Mas só o experienciar o fenômeno já é muito poderoso em si. E não necessariamente a gente precisa compreender. Mas se pode compreender, é muito interessante, porque tem significado. Né? Então, eu vou trazer algumas histórias, né? Como é que foi que Jung, né, ele começou a perceber, né, esse fenômeno, né, que levou Jung, então, a se dedicar. Né? Inclusive, o termo sincronicidade foi cunhado por Jung. Né? Esse termo específico de sincronicidade vem de Jung mesmo. Então, vamos ler aqui um pouquinho. Né? Vamos só mudar aqui a câmera. Uma jovem paciente sonhou. Concentre aí, apesar da leitura, ela exige um pouquinho mais de concentração, tá? Uma jovem paciente sonhou, em um momento decisivo de seu tratamento, que lhe presenteavam com um escaravelho de ouro. Enquanto ela me contava o sonho, eu estava sentado de costas na janela fechada. De repente, ouvi atrás de mim um ruído, como se algo golpeasse suavemente a janela. Dei meia volta e vi que foi um inseto voador que chocava contra ela. Abria e o apanhei. Era a analogia mais próxima ao escaravelho de ouro que se pode encontrar em nossas latitudes. A saber, aí traz o nome científico, um escarabeio, crisomélio, acetônia aurata, que ao que parece, ao contrário de costumes habituais, se via na necessidade de entrar em uma sala escura precisamente naquele momento. Tenho que dizer que não me havia ocorrido algo semelhante, nem antes nem depois disso, e que o sonho daquela paciente segue sendo um caso único em minha experiência. Essa foi a primeira experiência que chamou a atenção de Jung. Aí depois tem uma outra cena que ele descreve aqui.
Na manhã do dia 1º de abril de 1949, eu transcrevera uma inscrição referente a uma figura que era metade homem e metade peixe. Ao almoço, houve peixe. Alguém nos lembrou o costume do peixe em abril, 1º de abril. De tarde, uma antiga paciente, que eu já não via por vários meses, me mostrou algumas figuras impressionantes de peixe. De noite, alguém me mostrou uma peça de bordado representando um monstro marinho. Na manhã seguinte, bem cedo, eu vi uma outra antiga paciente que veio me visitar pela primeira vez depois de 10 anos. Na noite anterior, ela sonhara com um grande peixe. Alguns meses depois, ao empregar esta série em um trabalho maior e tendo encerrado justamente sua redação, eu me dirigi a um local à beira do lago, em frente à minha casa, onde já estivera várias vezes naquela mesma manhã. Dessa vez, encontrei um peixe morto, de mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento, sobre a murada do lago. Como ninguém pôde estar lá, não tenho ideia de como o peixe foi parar ali. E essa aqui é muito interessante também. É bom vocês verem esses exemplos aqui, porque vai ajudar a gente a entender depois os tipos de sincronicidade, tá, gente? Por isso que eu estou trazendo também. Jung afirma que em 1805, o escritor francês Émile Deschamps, eu não sei falar francês, tá, gente? Do mesmo jeito, tá? Recebeu um pudim de ameixa de um estranho chamado Monsieur de Fourguebeau. 10 anos depois, o escritor encontrou o pudim de ameixa no cardápio de um restaurante parisiense e queria pedir um pouco, mas o garçom disse que o último prato já havia sido servido para outro cliente, que era de Fourguebeau também, né? Muitos anos depois, em 1832, olha só, 27 anos depois, né? Émile Deschamps estava em uma lanchonete e mais uma vez foi oferecido pudim de ameixa. Ele se lembrou do incidente anterior e disse aos seus amigos que apenas de Fourguebeau estava faltando para completar o cenário. E no mesmo instante, o agora senil de Fourguebeau entrou na sala. Interessante, né? Jung afirma... você está repetindo aqui, desculpa. Está um slide dobrado aqui. Então, a gente vai entender agora que tem alguns fenômenos, tipos, né, de fenômenos sincronísticos, né? Inclusive, a gente usa mais o termo sincronístico, tá, gente? Eu mesmo até às vezes uso sincrônico para não ficar muito distante para a pessoa entender, né? É comum que se use algo assim como um evento sincrônico. Fala sincronístico, às vezes a pessoa não perde, não entende. Mas sincrônico é como um nado sincrônico. É um movimento acontecendo igual, simultaneamente, da mesma forma, né? E sincronístico não necessariamente é no mesmo espaço, é no mesmo momento e é no mesmo tempo, né? Por isso que a gente usa o termo sincronicidade. E aqui, olhando para as categorias de sincronicidade, a gente vai entender isso. Então, primeiro, vamos pegar aqui a primeira categoria, aqui, né? Que é a primeira aqui. Então, coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento objetivo, externo e simultâneo, que corresponde ao estado ou conteúdo psíquico. Por exemplo, a história do escaravelho, onde não há nenhuma evidência de uma conexão causal entre o estado psíquico e o acontecimento externo, e onde, considerando-se a relativização psíquica do espaço e do tempo, tal conexão é simplesmente inconcebível. Então, o Jung, no exato momento, né, que estava contando ali, a paciente contando o sonho com o escaravelho, né, na mesma hora bate esse inseto, muito parecido com o escaravelho, na percepção de Jung, o que poderia existir de mais próximo, né, da família, lá daqueles insetos, bate na janela naquele mesmo momento. Então, esse é um exemplo exatamente dessa primeira categoria aqui. Eu contei na minha história para vocês, né? A história da Águia Dourada, daquela sincronicidade toda, né? Serve de exemplo também. Depois daquela experiência, acho que eu contei, contei para vocês.
Depois daquela experiência que eu tive com o jogo, né, eu encontrei com a dona Darcy lá em Guaratinguetá, estava no sítio dela contando a sincronicidade da história da Águia Dourada. E no mesmo momento que eu estava contando a história para ela, chega uma caminhonete, uma águia, para não dizer dourada, era de madeira, era de cedro, né, que é a madeira mais amarelada, né, quem conhece madeira sabe, com serpentes no pé, inclusive, né, muito a ver com uma ralila, né, de quase 2 metros de altura. Aí ela falou, nossa, ela estava achando que a minha história é uma história de louco, né? Ou seja, é uma sincronicidade que acontece no mesmo momento em que há uma manifestação do estado psíquico. Qual que era o estado psíquico? O estado psíquico estava se manifestando a partir da história que estava sendo contada, né? Depois, coincidência de um estado psíquico com um acontecimento exterior correspondente, mais ou menos simultâneo, que tem lugar fora do campo de percepção do observador, ou seja, espacialmente distante, e só se pode verificar posteriormente. Bom, eu tenho dentro de um caminho pessoal, eu tenho uma conexão muito forte com Nossa Senhora Aparecida. Gosto muito de Nossa Senhora Aparecida, já é uma tradição da minha família fazer caminhada a pé para Aparecida, por aí vai. Inclusive, estou indo caminhar agora na segunda-feira, estou indo fazer uma caminhada agora. Eu adoro. E certa vez eu estava com uma figura muito querida, a gente sempre chama mais velha, um grande amigo, carinhosamente chamava ele de Tio Maurício. E a gente estava indo, foi a primeira vez que eu vim para a região aqui do Vale, eu estava indo para Guaratinguetá, de Cunha para Guaratinguetá, a gente perdeu o caminho, quando a gente foi, nem sabia que Aparecida era ali, quando a gente estava falando sobre um assunto sobre mãe, e a gente estava passando, de repente, a gente errou a rota, a gente estava passando em frente à Catedral de Aparecida. A gente olhou aquilo e sentiu que tinha muito a ver com o assunto, a gente resolveu entrar lá na Catedral, né? A gente entrou, falou, vamos ver o que o padre está falando. Entramos lá, ouvimos o padre estava falando exatamente sobre o que a gente estava conversando. O nosso tema era mãe, né? E aí, aconteceu isso. Quando o tio Maurício chegou na casa dele, que ele morava em Caxambu, inclusive, ó, sincronicamente, hoje é aniversário dele, seria o aniversário dele. E sincronicamente, olha só como é que são as coisas, gente. Caiu a ficha agora, no dia 7 de outubro. Eu fiz essa caminhada o ano passado, cheguei, foi a primeira vez que eu fiz, né, de Cunha para Aparecida, e eu cheguei lá no dia 7 de outubro do ano passado, que é aniversário de Varginha, aniversário da minha cidade, e lembrei que era aniversário do tio Maurício, e lembrei da sincronicidade que eu tinha vivido com ele. Estou lembrando agora, né, como é que são as coisas. E hoje é dia 7 de outubro. Tá vendo? Sincronicidade ao vivo, né? E aí a esposa dele estava em Belo Horizonte. E ela chegou com uma imagem gigantesca de Aparecida, uma imagem de gesso. E ele chegou à conclusão que ela ganhou de presente essa imagem no mesmo horário que ele estava na catedral, enquanto ela estava lá em Belo Horizonte. Quando ele chegou em casa, ela veio também de Belo Horizonte, e eles se encontraram e ela estava com a imagem de Aparecida lá na casa dele. Então, isso exemplifica esse segundo exemplo aqui, né? Coincidência de um estado psíquico, acontecimento exterior correspondente, mais ou menos simultâneo, que tem lugar fora do campo de percepção do observador, espacialmente distante, só pode se verificar posteriormente. Ok? Ficou claro pelo exemplo, né? Depois o terceiro aqui, coincidência de um estado psíquico com um acontecimento futuro, portanto distante no tempo e ainda não presente, e que só pode ser verificado também posteriormente, né? Então, o exemplo ele dado foi o de Boa, né? Teve ali uma experiência, de repente essa experiência se reedita lá no futuro. A história que eu contei para vocês lá, como eu conheci uma Halila, né? Então, era um dia eu tive uma experiência com o livro da Águia, né? Depois veio a música, depois veio, né, simplicidade, aí veio o jogo, aí saiu a carta que chamava Águia Dourada, que era o nome da música, que era a história da águia e da galinha resumida na carta, né, por exemplo. Né? Mas aí, qual que é a função, então, de uma sincronicidade dessa? Né, que isso é importante ser entendido. Então, é importante compreender qual é o símbolo também que está sincronizando
ali naquele momento? Qual que é a síntese, né, dessa sincronicidade? Então, o Mahalila, hoje, para mim, ele traz esse símbolo, né? Quando a gente fala da história da águia e da galinha, é uma história que está falando de propósito de vida, né? Para mim, estava chegando aquela sincronicidade, porque primeiro o Mahalila era o meu propósito de vida, né? Eu era uma galinha, eu me tornei águia com o Mahalila, dentro dessa oitava, vamos falar assim. E ele vem chegando com esse símbolo, né? Sobre ocupar o seu lugar no mundo, etc. Né? Por aí vai. De fato, foi através do Mahalila que eu fiz essa transição dessa história que se apresentou. E fui começar a entender isso muito tempo depois, né? Mas independente da compreensão, tinha uma força ali. A experiência de viver aquela sincronicidade me deu uma injeção. Imagina o tamanho da injeção de energia que eu tomei ali com essa experiência. De perceber que tinha realmente algo além do meu ego, da minha cabeça, da minha mente, né? Do meu medo, do que eu acho que deve pensar, do raciocínio da coisa. Tem algo além conduzindo. Se a gente está podendo, então, né, tá nesse fluxo, seguindo isso que está além, o caminho ele desliza, ele é muito mais fácil, né? A gente quer fazer o caminho, mas existe uma indicação, existem placas, tem mapas, né? Tem pistas no caminho e a gente precisa fazer essa leitura. É fato também que quando você está com a consciência mais expandida, você tem um campo também mais fértil, não só para a manifestação da sincronicidade, como também para a percepção dela. Né? E aí é importante ficar atento, né? Porque a mente cética, né? Lembrando que o ceticismo ele é uma estrutura de proteção. O ceticismo é uma defesa também. Ele é uma estrutura de defesa, né? Porque ir além do ceticismo é também ir além daquilo que é intangível, daquilo que eu não posso controlar, né? O ceticismo ele dá ele protege de certa forma, porque eu não tenho que me preocupar muito com o que está além, né? Porque ele também dá uma certa ideia também de controle, né? Normalmente a pessoa cética ela tende a ser controladora também, né? Não pode ser controlador e não ser cético, mas normalmente tem esse perfil, né? Tem medo mesmo daquilo que das experiências místicas que eu já vi, todas as experiências que eu já vivi na minha vida, os céticos eram os que tinham mais medo da experiência. Fugiam da experiência. Às vezes acontecia na frente. E aquilo dava medo. Por quê? Porque era a desconstrução da defesa. E muitas vezes o ceticismo vai dizer, não, foi apenas uma coincidência. E pode ser mesmo que seja. Existe também essa questão da coincidência, mas é preciso aí desenvolver um grau de sensibilidade para perceber. Porque a sincronicidade, quando acontece, ela vai além do fato, né? Tem um campo nela ali, né? Então, falar, então, é que nem aquela coisa, a gente compra um carro, né? Você tem um carro, um Fusca verde, né? Você nunca viu Fusca verde na rua, agora você começa a ver um monte de Fusca verde. Ok, isso é do cérebro, porque agora você está prestando mais atenção naquilo. Esse fenômeno existe. Né? A gente também pode cocriar também, né? A gente conecta com uma coisa e aquilo vai acontecendo. Mas a sincronicidade, realmente, ela vem de surpresa mesmo. Né? Como é que você vai dizer, então, que foi apenas uma coincidência no exato momento que eu estou ali contando a história da águia dourada, chega uma águia dessa na frente. Eu teria muita história para contar aqui, né? E está contando algumas aqui também. Né? Então, é importante. Tem alguém com o fone ligado. Deixa eu ver aqui. Pessoal, desliga aí os microfones, por favor. Ok? Obrigado. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui então. Interessante, né? Falando aqui do dia 7 de outubro, né? Ademais, Jung acrescenta que nos casos 2 e 3, os acontecimentos coincidentes ainda não estão presentes no campo de percepção do observador, mas foram antecipados no tempo, na medida em que só podem ser verificados posteriormente. Por esse motivo, diz que semelhantes acontecimentos são sincronísticos, que não deve ser confundido com sincrônicos, que é o que eu estava dizendo aqui anteriormente.
como é que Jung, então, foi trazer um pouco para o empírico aí, né? Essa ideia, né? Então, um dos estudos de Jung, que ele se baseou para começar a embasar e apresentar esse fenômeno, né, de coisas que se conectam, disso que está além do campo perceptivo e controlado, né, pela ciência, assim, vamos dizer assim, foi através dos que chama de experimentos científicos de Rini, né, que é feito através das cartas de Zener. São como é que funciona essa experiência? Então, tem 5 cartas, cada uma é um símbolo, vocês percebem que são símbolos bem distintos, né? E aí, como é que eles faziam? Então, eles separavam 25 cartas, e aí a pessoa tinha ali na frente, tá vendo aqui? Ó, vamos pegar essa primeira imagem aqui da esquerda, ó. Então, aqui, esse é o cara que está guiando o experimento, tá? Essa aqui é a pessoa que está passando pela experiência. Aqui ela tem 5 símbolos, né? Cada um de uma forma. Ele aqui tem 5 cartas de cada um desses símbolos. Ele tem um baralho ali embaralhado, com 25 cartas, onde dentro dessas 25 cartas existem 5 símbolos, 5 cartas de cada um desses símbolos, ok? Então são 25 no total, 5 de cada símbolo. Ele embaralha aquelas cartas, ele vira uma carta, e ela, sem saber que carta ele virou, ela intui, tenta adivinhar ali que carta que foi, e ela anota ali no papel o símbolo que ela imagina que foi o que ele virou agora. E aí vai indo, né? No final ela vai ter ali 25, vai anotar a sequência dessas anotações dele, e ele tem ali a sequência das cartas que ele tirou. E eles foram fazendo essa experiência com várias pessoas, um grande número de testes, e chegou à conclusão, então, lá, sendo a média estatística, vamos dizer assim, a probabilidade estatística é você acertar, em média, 5 cartas. Dessas 25, você conseguir, nessa aleatoriedade, cada 5, você tenta adivinhar qual que ele virou. No total das 25, a estatística diria que você deveria acertar 5. E qual foram as conclusões? Chegaram a 3 conclusões. Primeiro, sempre havia uma superação da probabilidade estatística. Sempre. Por mais que você testava o número de pessoas, nunca era na média estatística e nunca era abaixo da estatística, da média estatística. Sempre havia uma superação da probabilidade estatística. Mas como é que isso acontecia? Porque, né, fisicamente falando, a pessoa não está vendo, ou seja, tem algo no campo, tem algo além aí, né? E a segunda conclusão é que a distância não afeta o resultado. Isso é muito interessante, porque começou a ficar muito famoso esse teste, e os cientistas começaram a questionar e disseram que poderia ter ali algum tipo de fraude, né? Que a pessoa devia estar vendo de alguma forma, poderia ter algum truque, alguma coisa ali. Aí eles começaram a fazer em distâncias diferentes. Aí colocava a pessoa num outro cômodo, né, longe, em outro local, que elas não pudessem ter contato uma com a outra, e fazia essa simulação da mesma sequência e, novamente, sempre superava as probabilidades estatísticas. Aí também isso ainda foi questionado, depois ainda fizeram de uma outra forma, em locais diferentes, em tempos diferentes, ou seja, a pessoa que sorteou a carta, ele já tinha ali a sequência que ele havia, né, aberto ali, e a pessoa depois de um tempo em outro local, ela ia conectar com aquilo e ia escrever o que ela imagina de resultado. Novamente, sempre superava as probabilidades estatísticas, né? E Jung vai dizer, né, que a sincronicidade é um princípio de conexões acausais. E ele aduz também que o ceticismo e a resistência produzem o contrário, ou seja, criam disposições desfavoráveis no sujeito. Por isso que eu estou falando, se você está aberto para a sincronicidade, ela pode se manifestar. Se você está fechado para a sincronicidade, fica mais difícil, né? Fica mais difícil, de fato, né? Isso cria um campo de resistência para o fenômeno. Ok?
Vou abrir aqui, então, interromper aqui o compartilhamento. Desculpa, gente, eu saí assim, mas tá muito quente, né? Em casa estou mais simples aqui hoje, cenário diferente, luz diferente. Eu estou mais diferente também, saí correndo de casa. Então, vou abrir um espacinho aqui para vocês, então, que alguém tiver dúvida, de preferência aqui pelo áudio mesmo, tá? Alguém gostaria de... Seja dúvida mesmo, tá, gente? Não necessariamente compartilhar conhecimento, pelo menos nesse momento. Assim, a ideia é que agora você traga mais as dúvidas mesmo, coisas que a gente possa aprofundar. Alguém gostaria de perguntar? Só ligar o... Tá dando para ligar o microfone? Deixa eu ver. Talvez não esteja dando opção para vocês. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Participantes. Tá permitido que possa ligar o microfone. Alguém só ligar o seu microfone aí e pode falar. Posso falar? Fala o seu nome. Quem está chamando? Aqui, ó. Silvia. Silvia. Sempre falar o nome. Obrigado, Silvia. Pode falar. Então, a minha pergunta é a seguinte. Lugares que a gente vai, né? Com aquela sensação, já estive aqui. Ou pessoas que a gente conhece, né? Assim, de repente, eu já conheço essa pessoa. Isso pode ser um caso também de sincronicidade, embora eu entendi toda a sua explicação, mas isso, como você disse que sincronicidade é um caminho, ou isso está nos levando a algum lugar, alguma sincronicidade que vai acontecer, entendeu? É possível que sim, né? Não necessariamente a gente daria o nome de sincronicidade para isso, mas está dentro do mesmo campo fenomenológico, né? Podemos dizer assim, né? Aquela ideia de que nada acontece por acaso, né? Vamos dizer assim. Mas não necessariamente isso a gente poderia caracterizar como uma sincronicidade, mas pode ter um efeito equivalente. Acho que eu diria assim. E uma coisa, eu acho que eu vivi uma sincronicidade logo no primeiro dia de aula. Eu acho. Porque você colocou nas cartas sobre o 68, que é o início do jogo, né? Não é isso? Sim. Né? Então, e é o ano que eu nasci, sabe? E aí, depois, você falou sobre Maia, não foi? E aí, Maia é uma personagem que eu faço, assim, nos meus trabalhos. Então, eu falei, nossa, né? Já começou no 68, né? E eu estava buscando umas respostas, já caiu no Maia. Incrível. Né? Tem sincronicidades que só a gente mesmo que percebe, assim, porque para a gente aquilo já é significativo, né? Toca em questões que para nós é significativo. De repente o outro fala, não, Maia, 68, mas você sabe a importância que tem isso para você, né? Sim. A gente tem isso também, né? Depende um pouco do campo a percepção da sincronicidade já também vai um pouco do campo do observador também, né? Obrigado, Silvio. Onix. Teve um homem que falou, o Edi primeiro aqui, depois eu. Oi, Edi. Então, a questão que eu tenho é a seguinte, eu acho que no slide já apareceu isso aí. A sincronicidade, ela então acontece primeiro dentro da pessoa, para depois encontrar uma ressonância externa. Tipo assim, eu estou não é primeiro dentro da pessoa, na verdade ela é simultânea, né? Mas será que a pessoa não chama? Assim, eu estou procurando um cachorro husky, né? Aí eu filmo na televisão alguma coisa, eu vou adotar ou comprar um cachorro que é um cachorro husky, aí a pessoa fica pensando naquilo, aí daqui a pouco aparece numa mídia social qualquer e a pessoa embarca naquela, é isso aí, apareceu para mim, eu chamei, o universo trouxe, mais ou menos assim. Eu não creio que acontece ao mesmo tempo. Acho que a primeira pessoa tipo assim, quem procura acha. A pessoa procura e vem para ela, porque ela está procurando. Isso tem que ter muito cuidado com essa percepção. Existe isso também, que eu estava explicando, inclusive, sobre o ceticismo, né?
a camada de ceticismo que ela tende a sempre tentar explicar um pouco dessa forma. Ah, você estava procurando, é isso. Como você disse, quem procura acha, né? Mas não é necessariamente assim, né? Então, assim, seria mais claro, cara, é verdade, pode ser que aí tenha acontecido isso, porque ela estava procurando, ficou vendo um monte de coisa, quando apareceu um husky, ela catou aquilo e olhou. Isso não é sincronicidade, certo? Então, assim, sincronicidade, isso não é sincronicidade. Agora, tem sincronicidade que é sincronicidade. Ela tinha vontade de adotar um husky. Aí, de repente, liga alguém e fala, nossa, apareceu um husky aqui em casa, sem dono, eu estou pensando em dar para alguém. Isso é sincronicidade, né? Agora, se você está procurando, assim, aqui eu estava explicando o exemplo do carro, né? Você comprou um carro de tal coisa, agora você está começando a ver esse carro por aí. Mas a sincronicidade se diferencia bastante disso. Dá para perceber essa diferença, né? Então, quando vem claro, né? Claro. Quem que agora queria mais perguntar? Eu queria perguntar também. Oi, Nádia. Oi, só para saber, eu tirei como o arquétipo menos ativo o caridoso. E ele também, sorteei ele para minha questão. Isso também é considerado sincronicidade? Ah, sim. Sim, com certeza. Tem um recado aí para você, né? Achei que você ia perguntar de arquétipo agora. Ai, meu Deus do céu. Não, é só porque eu tirei. Tá. Eu queria saber se era. Tá, joia. Tá bom, obrigado. O Nixon, Maria Lúcia. Maria Lúcia. Eu até fiz essa pergunta para o Denis, mas acho que não deu para você me responder. Se eu podia mudar minha questão por causa desse negócio da sincronicidade mesmo. Porque quando você fez o teste, eu fiz uma pergunta sobre uma compra de uma chácara no interior e saiu o criador. Aí até eu perguntei para você, você falou, olha, durante o tempo tal, o curso vai ter a resposta. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube algumas lives suas, assim, por curiosidade, para querer acrescentar. Né? E aí tinha um jogo de 1 ano atrás. Aí eu falei assim, eu vou ver, né? Vou ver como é que é. Não estava nem pensando em fazer isso. Aí você faz toda a explicação, aí você manda a pessoa colocar o desafio. Eu falei, vou colocar o mesmo desafio da chácara. E aí o que veio? O criador, de novo. E toda a explicação do criador, né, ali. Então, por isso que eu até perguntei se eu podia mudar a minha questão. Podia até colocar aquela do arquétipo mesmo, isso nem, porque ela é mais pessoal e como só entrou na casa do orgulho e tem tudo a ver com a minha questão, né, anterior, que era o orgulho, então daria para continuar. Mas eu achei demais, entendeu? Porque depois eu vi um outro jogo seu, tinha o Guerreiro. Eu podia ter pego primeiro o Guerreiro, vejo, mas não, veio o criador mesmo, a mesma carta que eu tinha colocado. E ainda você frisou, olha, quem está em dúvida é uma questão financeira mesmo, sabe? Ainda você colocou, eu achei assim, sabe? Demais, né? Isso é sincronicidade, né? Porque, olha, eu não esperava. Em relação à sua questão, assim, importante sempre você trazer a tua dor, né? Lembrando que assim, o jogo não vai te responder devo ou não comprar a chácara. Essa não é uma pergunta. Não sei se foi isso que você perguntou. Não, eu coloquei assim, bem em cima, porque assim, eu recebi uma herança e esse dinheiro é o único dinheiro que eu tenho. E aí eu estava muito indecisa se eu comprava um apartamento para o meu filho, eu comprava uma chácara, é uma chacrinha pequenininha, no interior. Então, para mim, essa questão era uma questão muito importante. Aí, quando você falou, eu falei, nossa, vou ter que esperar 10 meses, né? Falei, mas tudo bem, né? E aí, de repente, sabe, aconteceu ali no jogo, nesse jogo que você fez há 1 ano atrás. Aí tem que estudar aí, no caso, então, que eu te diria, né? Primeiro, assim, com relação... Não vou aprofundar muito, porque a gente vai sair um pouquinho do nosso tema aqui, mas só para te dar uma ajuda rápida aí. Não, só queria saber se eu posso mudar porque como eu já vi... Nesse jogo que a gente está abrindo, o importante é você trazer qual é o seu grande desafio nesse momento. Se você está percebendo que o seu grande desafio talvez seja ter mais clareza, né, sobre essas decisões, né?
tudo bem, né? Aí o que o criador, então, tá dando de recado para você? Agora, você colocou a questão, veio o arquétipo está respondendo a questão que você colocou, né? E o criador vai estar falando de propósito, vai estar falando da tua essência, aquilo que tem a ver com você, de você manifestar isso no mundo, né? Vai muito além do aspecto horizontal. Vamos estudar de novo o criador aqui ainda, né? E aí você vai ter a oportunidade de rever também mais uma vez. Mas eu posso mudar, voltar para o outro. Eu posso voltar para o outro e tirar essa questão. Não, você tem que definir qual é a tua questão. Não é questão se pode mudar ou não, a questão qual é o seu grande desafio. Ponto. Então, eu posso rever isso daí? Posso, não tem problema. Pode rever. Talvez se esse não é o teu grande desafio, vale a pena. Pode rever sim, né? Mas mantém o arquétipo que veio, tá? Não vai tirar outro arquétipo, não. É esse arquétipo mesmo. E às vezes o arquétipo vem até para te ajudar a chegar mais nesse ponto também, nesse entendimento também. Ah, tá bom. Tá? Beleza, obrigado. Não, obrigado. Mais uma pessoa, quem está sentindo que tem uma dúvida aí, quem mais? Ângela? Nixon, eu gostaria de perguntar, é a Aline. A Aline falar primeiro, então. Fala, Aline. Eu fiquei em dúvida em relação ao tipo 2 e o tipo 3. Para mim não ficou claro. Tá, vou explicar rapidinho. Ó. O tipo 1, ele está falando de eventos que acontecem simultaneamente. Então, o exemplo é o do escaravelho. Ele estava falando do sonho e o escaravelho bateu na porta. O outro tipo está falando da sincronicidade que não necessariamente ocorre no mesmo lugar. Então, eu dei o exemplo lá que eu estava com o tio Maurício lá na catedral, de Aparecida, sincronicamente a esposa dele estava ganhando de presente lá em Belo Horizonte uma imagem de Aparecida naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Esse é um segundo tipo, né? Não necessariamente está no mesmo local. E um terceiro tipo, não necessariamente ao mesmo tempo. Então, eu dei o exemplo da águia dourada, que foi vindo os sinais. Né? Foi vindo um elemento num domingo, e na segunda, na terça veio o outro, na quarta, eu cheguei no jogo, aquilo foi abrindo, depois isso continua acontecendo, não necessariamente no mesmo tempo, mas você vê que tem um fenômeno de sincronicidade acontecendo, né? É sincronicidade, não é porque aconteceu em dias diferentes, entende? Então essa é a diferença dos três. Posso perguntar? Quem é a Adriana? Oi, Adriana. Adriana, sincronicidade e sinal, por exemplo, sinais que você recebe, né, do mundo, do universo. Sincronicidade é o sinal ou são duas coisas distintas? Eu acho que elas estão no mesmo escopo, vamos dizer assim, né? Mas a sincronicidade, ela é quando manifesta isso que eu estou trazendo aqui, né? Esses exemplos. O sinal não necessariamente ele é uma sincronicidade. O sinal pode ser um recado mesmo, né? Às vezes pode ser uma sincronicidade no sentido que você estava com aquela pergunta e de repente veio aquela resposta, né? Através de um sinal. Muitas vezes a sincronicidade é um sinal, mas não necessariamente todo sinal é uma sincronicidade, né? Toda sincronicidade dá um sinal, mas nem todo sinal se manifesta através de uma sincronicidade, né? Às vezes o sinal chega, se você está acordado, você pega. Se você não está, não pega. Não necessariamente teve que acontecer alguma coisa igual naquele momento. O sinal chegou, né? Você tem uma questão, mas o sinal ele vem de forma muito simples. Um amigo, uma pessoa que te fala uma coisa que é o que você precisava ouvir nesse momento. É um sinal da vida. A vida dá o recado. A gente está atento ao jogo, né? A vida, quando a gente erra o caminho, você pode perceber quando a gente erra o caminho, que a gente fala assim, tá, poderia ter tido um caminho de mais fluxo, né? A gente sabe quando a gente forçou um caminho, né? Quando a gente força, a coisa não tá fluindo, não tá indicando que é por ali, mas eu quero e eu vou. Depois, se você revisitar, você vai ver que a vida deu os recados, a vida deu os sinais, né? E faltou realmente alinhar aí, né, a entrega para esses sinais que aparecem. E tá atento também, né? A relação com o sinal exige presença, exige atenção, tem que estar jogando o jogo, né? E aí são uma das, inclusive aproveitando aqui
do Dharma do próprio jogo. Isso é daquilo que o Mahalila também tem para entregar para o mundo. Através do Mahalila, vocês vão ajudar muita gente nisso, que é conectar com essa frequência, a sincronicidade, dos sinais, ajudar a pessoa a acordar para o jogo, a jogar o jogo, né? Assumir esse lugar na vida. Isso faz muita diferença no caminho, gente. A gente faz curso para aquilo, e, né, estuda com um mestre aqui, com um mestre ali, como que faz, e a gente esquece que, como eu disse, o maior método de autoconhecimento é a própria vida. A própria vida vai dando. E isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver em paralelo a esses estudos também. Que se a gente pega isso, fica vivo nisso, tá aberto para perceber para onde que está, né? Levanta a vela do barco, espera o vento soprar para onde que o vento sopra, para, né, redirecionar as velas, né? A vida fica muito mais fácil, porque na essência nós somos nossa criança birrenta, a gente é teimoso, a gente quer do nosso jeito, né? A gente idealiza como que as coisas têm que ser, né? E bate de frente com o fluxo da vida. E aí, né? E os sinais não necessariamente são positivos, às vezes é um aspecto negativo também que acontece, é um sinal também, né? Você está forçando um caminho ali, né? Eu lembro claramente uma vez, minha esposa, que eu estava muito bravo com ela, e eu achei que eu estava na razão, eu enfiei o pé na bota, na hora eu tinha uma aranha dentro da bota. Tomei uma picada de aranha. Vai ficar dúvida que eu tinha que ter um recado, que tinha uma coisa para me aprender ali? Não, pô, por que eu fui tomar uma picada no pé? Todo dia eu botava a bota, eu olhava dentro da bota. Morava num sítio, né? Nunca tinha visto, naquele momento que eu estava bravo com ela, eu que estava soltando veneno ali, né? E eu, pé na bota, tomei a picada. Vai para o hospital tomar antiaracnídeo e tudo mais, né? E aí fui entender o recado, claro, não perca também a oportunidade, né? Eu ia ter um sinal, entrei nesse veneno, fiz meu trabalho, né? De noite eu estava super bem, deu uma coisa até legal ali, né? Mas porque eu recebi o sinal, né? Mas às vezes o sinal contundente, às vezes, né? Ok? Alguma dúvida importante ainda mesmo que precisa ser sanada? Fala, Ângela. Tá sem microfone, Ângela. Deixa eu ajudar aqui. Agora! Nossa, tá dando? Teu áudio está muito ruim, Ângela. Não dá. Agora! Está estourando. Não tá conseguindo ouvir? Agora sim. Então, eu fiz um jogo que até foi indicado por você com a Isabel. E eu achei assim Legal. fantástico a sincronicidade que houve no jogo. Legal. Primeiro que a pergunta... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. A pergunta que eu acabei fazendo não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. E acabou que eu pergunto o meu grande desafio era o que me impedia que eu me aceitasse, né? E aí saiu o arquétipo do destruidor. E aí, conforme o jogo foi evoluindo, eu fui percebendo a incrível sincronicidade daquele momento com tudo que eu estava vivendo e vivi até hoje na minha vida. E aí o jogo termina, o destruidor. O jogo termina, quer dizer, é uma série de nascimentos e mortes, né? É nascimento o tempo todo. E aí e o jogo termina na casa 6. Ele começou na casa 6 e terminou na casa 6. É. E aí como se eu, então, tivesse que, daqui para frente, ter a oportunidade de recomeçar de uma outra forma. De aceitar melhor a minha criança interior. Eu achei isso de uma sincronicidade fantástica. Você percebeu como é que você experienciou como que a sincronicidade acontece no jogo, né?
impressionante. É isso que eu queria dizer, que eu fiquei realmente muito impressionada com o Mahalila. Bom, E feliz. até porque como que eu cheguei até o Mahalila já é uma grande sincronicidade, entendeu? Então, sabe, eu sou muito grata ao que está acontecendo na minha vida, é a minha possibilidade de recomeçar e, assim, essa é a forma como que você está conduzindo, isso também é fantástico. O que eu queria dizer era exatamente sobre como é importante a gente estar atento à sincronicidade quando a gente joga. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Fico feliz que você esteja podendo, né, perceber, já estar vivendo essa experiência aí com o jogo. Isso aí. Jogando o jogo Muito fica mais legal. fácil. Né? Parabéns. Obrigado também pela contribuição. Obrigada. Eu que te dou os parabéns. Obrigado. Obrigada. Agradeço, viu? Pessoal, então vamos dar sequência aqui. Vou abrir um outro slide aqui agora. Então agora a gente falou sobre sincronicidade, né? A gente entendeu um pouquinho desse elemento tão presente, né, nessa dinâmica. Eu senti que realmente valia a pena a gente entender um pouquinho mais, né, discutir os tipos, trazer um pouquinho dessa visão mesmo, mas já que é algo tão presente no jogo. E agora a gente começa a entrar aqui num aspecto de estudo. Eu tenho que mudar aqui, ficou fixada a imagem da Ângela aqui na gravação. Peraí, gente, só corrigir aqui. Desculpa aí. Depois vai gravar com a imagem dela aqui. Pronto. Eu indiquei para vocês o livro, né, do Não Temas o Mal. Deixa eu ver aqui, quem que já está com o livro aí, que já está lendo o livro, levanta a mão para mim ver. Legal, ótimo. Quem não está lendo, a gente está perdendo. Estão gostando, gente? Legal, né? Estudo fino, né? Ali vai no ponto mesmo, uma linguagem muito clara, né, a respeito do que é o processo. E eu indico que vocês leiam esse livro, porque, né, não precisa ler rápido, não precisa devorar o livro, vai devagar, mas só de já estar lendo o livro, vocês vão ver como que o que eu trago aqui também fica mais claro, fica mais palatável, né? Fica uma linguagem, a gente consegue se encontrar numa linguagem comum, né? Eu escolhi esse formato exatamente, esse livro exatamente para que a gente tivesse uma linguagem mais acessível, clara e precisa a respeito do que é o processo, né, de individuação, o que é o processo de autoconhecimento, dentro de uma visão que seja profunda, né, que realmente vá, né, ali no percalço da nossa criança ferida, da soma, das máscaras, das defesas, né, da profundidade que é o processo e que mostra de forma madura o tamanho do processo. Né? Às vezes a gente vê nessa sociedade de efeito fast food, né? A gente quer a coisa rápida, mágica, que resolva de uma hora para outra. E é muito importante, na minha percepção, que o facilitador do jogo, porque a gente está... O facilitador no Marília, ele tem que ter uma visão do jogo da vida mesmo. De como a vida é. E a visão do jogo exige que a gente tenha consciência do tempo, do timing que é um processo de autoconhecimento, do tamanho, de fato, que é esse caminho, da profundidade que é esse caminho, né? E eu sinto que esse estudo vai ajudar muito você a botar o pé no chão em relação ao processo, né? Amadurecer em relação ao tamanho do processo, ao tamanho do caminho, né? E num ritmo mais orgânico e mais saudável para o próprio processo, né? Essa pressão de tentativa de resolução rápida, ela mais atrapalha do que ajuda. Né? Então é preferível um passo pequeno, mais profundo, que vai lá no ponto, que é real, né? Do que cair buscando tantas alternativas. E quando eu estou fazendo a leitura do jogo, né, da pessoa, eu preciso ter essa visão mais ampla do tamanho do caminho, né? Para que a gente consiga transmitir um conhecimento mais real mesmo, a respeito
do ponto que a pessoa se encontra dentro do que for possível contribuir, né? Porque é isso que o jogo vai fazer, mais do que o próprio facilitador. Então, aqui, dentro dessa linguagem, né, trazido também desse livro e na nossa linha de percepção aqui, eu trouxe um pequeno gráfico aqui, né? Nós temos aqui na essência, dentro do PET, eles vão falar que é Deus. Poderia também localizar aqui o self também. Numa outra camada, a gente vai ter o eu superior, que é também chamado de, nessa linguagem, de o eu verdadeiro eu. O eu inferior, que é o falso eu, que é onde aqui vão estar todas as nossas sombras, né? Todas as nossas inferioridades, toda a nossa maldade, né? Nosso egoísmo, né? A nossa luxúria, a avareza, a inveja, né? A vingança, né? Tudo isso está aqui no eu inferior, né? Sobrepondo, inclusive, ao nosso eu superior, aquilo que são as nossas qualidades autênticas da nossa essência, da alma. E em nível mais profundo, ela existe, né? A essência mais pura, ela é intocável. Está por trás de todas essas camadas. E a camada mais superficial, que é a máscara. E aí, dentro desse estudo, a gente vai trazer 3 principais máscaras. Eu queria compartilhar com vocês nessa aula hoje aqui, então, o estudo dessas 3 principais máscaras. É um estudo muito interessante. No que tange ao eu inferior, ao eu superior, e aí a gente pode trazer aqui entre o eu superior e o eu inferior a dor também, que está aqui, isso nós vamos tratar dentro do próprio estudo do Mahalila, quando a gente entrar no Mahalila. Dentro do Mahalila tem tudo isso, né? Inclusive também no que tange a algo referente às máscaras também. Mas aqui a gente vai separar esse estudo das máscaras como estudo inicial, até porque só é possível, de fato, dentro de um processo de autoconhecimento, você acessar o seu eu inferior, que a gente precisa trazer para a consciência o eu inferior que está no inconsciente, né? Porque só assim é possível transformar. Eu preciso tomar consciência. Esse é um trabalho desafiador, né? Porque qual que é o nosso medo mais profundo? É o medo de entrar em contato com a minha sombra, de sombra aqui como eu inferior, e aquela ser a minha realidade final. É o medo de entrar em contato e eu ser aquilo mesmo, não ter saída. Aquela ser a minha realidade final. Então, por isso que vem por cima disso as máscaras, né? Que tem a função de esconder o eu inferior. Né? Uma das funções é esconder o eu inferior. Por quê? Porque o eu inferior ele não é amado. São aspectos nossos que não nos permitem ser amados, ser aceitos. Porque ser avarento é feio. Então, tem uma máscara que encobre essa avareza, né? Ser egoísta é feio, tem uma máscara que encobre isso. Ser agressivo é feio. Tem uma máscara que vai encobrir isso. Porque a máscara, ela está a serviço de encobrir o eu inferior, não só para a sociedade, para o outro, mas para mim mesmo, inclusive, né? Para atender aquilo que nós até falamos anteriormente, que é o nosso eu idealizado, que é aquele eu que a criança idealiza que se ela for perfeita, ela vai ser amada, né? Dentro do que inconscientemente ela entendeu que é o que os pais esperavam dela. E a máscara ela também visa incorporar, de uma certa forma, esse eu idealizado, né? Atender essa expectativa. E a máscara, ela, além de ser, não só de ser a forma como eu me mostro, como eu me apresento, ela tem uma estrutura que rege cada tipo de máscara. Tem um eu inferior junto com ela ali, né? Por trás a forma como o eu inferior atua a partir daquela máscara, né? Nós vamos estudar isso agora, é muito interessante. Entendendo as 3 principais máscaras, quase tudo se equaciona ali, né? A imagem das máscaras aqui. Deixa eu ter uma imagem nova para trazer para o. Então, para compreender as máscaras, primeiro precisa entender que existem 3 atributos divinos. Assim como a gente vai estudar depois lá no Mahalila também, né? Nem existe na Trindade hindu, né? Você tem Brahma, você tem Vishnu, você tem Shiva, ou seja, você tem o Criador,
você tem o mantenedor e você tem o destruidor. Assim como na eletricidade existe o negativo, o positivo e o neutro, né? Existem essas três qualidades, principais qualidades divinas, que é o amor, o poder e a serenidade. Então, podemos também fazer um paralelo, né? O amor como a nossa a fragrância feminina da alma, né? O poder como um potencial também masculino da alma. Não estou falando de homem e mulher, estou falando de feminino e masculino em nós, né? E a serenidade como esse agente de equilíbrio, né? De estabilidade, esse ponto de neutralidade, né? De paz, de equanimidade, né? E aí, as principais máscaras, elas nascem como distorções desses principais atributos divinos. Cada um dos atributos divinos, né, se distorcem, e se distorcem lá a partir da nossa ferida. Lembra quando eu narrei para vocês a cosmogênese do jogo, né? A criança, então, ela não é amada, ela entende que tem algo de errado com ela idealiza um eu, né, para que ela, acreditando que se ela for aquilo, ela vai finalmente ser amada, né? Então isso também origina essas máscaras. Só que ela normalmente vem de uma dessas qualidades divinas que são distorcidas, ou seja, aquele quanto daquele potencial de energia ele é invertido, né? Ele é ou subvertido, né? Ele é transformado nesse quanto da máscara. Então, por isso a importância da desconstrução da máscara, para que você possa retomar essa qualidade original do que seria a qualidade divina daquilo, né? Então, primeiro nós temos aqui a máscara do submisso. Aqui a gente pode também colocar a máscara do agradador, né? A distorção do atributo do amor, do servidor. Eu falo muito disso também quando a gente vai estudar o arquétipo do caridoso. Quando a gente vai estudar isso, lembrem, aproveitem bem esse estudo, que isso vai ajudar depois vocês a entenderem o arquétipo do caridoso, no aspecto sombra do arquétipo do caridoso, né? Que é a submissão, né? Então, o submisso, né, que é o agradador, primeiro que ele está sempre fazendo aquilo que esperam dele, né? Ele não está olhando para, de fato, aquilo que ele gostaria de fazer. Para ele, o lema dele é pertencer, é agradar, é se incluir. Então, ele é a máscara do bonzinho, é a máscara do agradador, é a máscara do caridoso. Essa imagem representa claramente isso. E o que acontece? Normalmente, a pessoa, quando está atuando nisso, ela tem aquela sensação que ela faz muito pelos outros, e em algum momento ela sente que ela não foi reconhecida, que ela não foi recompensada de alguma forma, fica uma frustração. E aqui a gente também tem, junto com nesse pacote aqui, a máscara da vítima. Né? E a máscara da vítima é uma máscara muito ardilosa, viu, gente? Inconsciente, muito ardilosa. Por quê? Porque se eu sou vítima, eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilidade. Né? E o veneno da vítima é jogar para o agressor, né? Ou o agressor ou aquele que a vitimizou, de alguma forma, toda a culpa. Mas ela vai matando o agressor, vou chamar de agressor aqui, com a ideia de culpa, porque pobre de mim, olha aqui, eu faço tudo, eu dou tudo, né? Ela fica nesse lugar. E para ela é um lugar de conforto. Tem um tipo de ganho ali, né? É mais fácil acreditar que não tem a ver com você. E esse é um ponto muito desafiador, né? Romper a ideia de vítima é um grande trabalho e é uma das missões desse jogo. Porque ampliar a compreensão a respeito do jogo da vida é ir além da ideia de vítima. A vítima, dentro de nós, ela se faz necessária em algum estágio do processo de cura, sim. A nossa criança vai precisar ser acolhida, tem lágrimas não derramadas, tem protestos não enunciados. Isso é parte do processo, sim. Reconhecer essa parte que foi agredida e tal. Mas não é o fim. Em algum momento a gente precisa ir além disso. Claro que muitas vezes, para a gente conseguir ter uma visão da equação mais ampla, né, aquilo que a gente falou no jogo, precisaria
entender que o fio da vida ele é muito mais longo do que o que a gente consegue dimensionar aqui, para a gente poder entender mais essa relação de causa e efeito, e entender que, não, em última instância, não existe vítima, né? Mas, então, no submisso, ele está muito atrelado dessa ideia. E olha de quem quiser dizer que ele não é vítima. E olha, porque ele está agarrado nessa ideia. E essa, na verdade, é a grande vingança. Quanto mais ele agarra na ideia de vítima, mais ele está na guerra, na verdade, com o agressor. Tanto que todo submisso, toda pessoa que está atuando nesses aspectos dessa máscara, ela sempre atrai o agressor. Eu falo agressor, não só o agressor, todo tipo de agressividade da própria vida. Né? Porque, normalmente, a pessoa que está nessa máscara, ela não lida com a sua própria agressividade. Ela não lida com o poder pessoal. Né? Ela se identificou com esse aspecto do agradador, mas ela não lida com a raiva, não sabe dizer não sabe dar limite, ou seja, ela tem uma raiva reprimida. E essa raiva reprimida se volta contra ela mesma, através da autodestrutividade, através da falta de poder pessoal. Normalmente as pessoas ficam em relações de codependência, tem dificuldade, né, de assumir o seu poder mesmo, fica sem garra, né, fica sem fibra. E isso acaba atraindo essa agressividade reprimida dentro dela, que na verdade está nela. Ela tem esse agressor dentro dela reprimido, porque a máscara dela é do bonzinho, então ela nega essa possibilidade de passar isso por ela. Ela, de repente, teve um pai agressivo, uma mãe agressiva, fala, você é diferente dos meus pais. Inclusive, eu condeno todo tipo de agressor, mas, na verdade, ela não deu passagem para reconhecer que dentro dela ela tem isso. Por isso que o agressor incomoda muito ela, porque é uma projeção. Porque ela está vendo uma parte dela dentro dela negada, e quando tem algo dentro da gente que a gente vê e incomoda muito, é o que a gente tem dentro da gente. Né? Então, sabem disso, educação básica. Né? Então, essa agressividade reprimida se volta contra si mesmo, né? Através da agressividade que o outro acopla, que vem através do outro, através da autodestrutividade. Mas se você está com a agressividade reprimida, você vai atrair isso, de alguma forma. É por isso que o casamento psicológico é a equação básica. O submisso sempre casa com o agressor. O agressor, vamos dizer assim, aquele que está na máscara da agressividade, vamos falar sobre ela, que é a distorção do poder, sempre atrai a pessoa que está na distorção do amor. Uma estrutura acopla, né? Encaixa uma na outra. Né? Quem é o agressor? Quem é a vítima? No fim das contas, de verdade. Se não, né? No caso, falando primeiro dessa máscara, essa própria autoagressividade, essa agressividade reprimida se voltando contra si mesmo, e essa maldade, essa agressividade por trás, envenenando o outro com a culpa. Olha só como eu sou bonzinho, como eu sou legal e como você é mal. Olha só, né? O agressor ele tem que ser condenado, tem que ser destruído. Não existe pena para o agressor. O agressor não tem dor, mas a equação psicológica diz que quanto maior a maldade, a agressividade, maior é a dor que a pessoa carrega. Mas não existe dor. Né? Então existe uma vingança muito e nesse caso muito sórdida, né? Muito ardilosa, né? E normalmente a pessoa que está nesse lugar, ela não permite que o outro ocupe o lugar dela. A vítima sou só eu, né? Se aquele que está nessa massa, que está casado com a estrutura mais agressiva, se essa estrutura mais agressiva, ela ameaça também, até querer ser vítima também, nossa senhora, não existe possibilidade. Entende? Então, é um trabalho aí, né, eu digo que um caminho para poder ir além dessa máscara, primeiro é também desenvolver um olhar melhor, um outro olhar mais maduro a respeito da agressividade, porque se você condena, claro que a agressividade a gente não, é algo errado, né, gente? Eu tô primeiro falando da sombra dessa máscara, tá? Mas se você condena totalmente, o olhar que você tem de condenação, de punição em relação à agressividade, é o mesmo olhar que você teria se você desse passagem para essa agressividade. Então, o teu olhar, às vezes, ele é tão condenativo, você não consegue ainda fazer empatia e enxergar que por trás daquela agressividade tem dor, que isso é tão condenável
como é que você, então, vai poder dar passagem também para essa energia da agressividade, que não necessariamente precisa ferir outro, mas que tem que passar pelo teu corpo para que você possa transformar isso. Porque é a energia do poder, que é o que está faltando para quem está atuando nessa máscara, né? Então, é necessário dizer, você falou, você é diferente disso. A criança fala, não, isso é horrível, e é horrível mesmo, né? Com razão, mas eu vou ser diferente disso. Então, eu nego isso em mim totalmente. E aí eu fico enfraquecido, eu estou negando essa agressividade, estou sem poder pessoal, estou sem possibilidade da limite, estou submisso, estou codependente e fico atraindo essa própria agressividade reprimida. Entende? Ficou claro aqui? Isso tudo é fino. E aí, no outro polo, então, a gente tem a distorção do poder, né? Que é, então, a máscara do agressor, do agressivo, né? Daquele que vai para cima. Realmente, então, pode perceber que, normalmente, a pessoa agressiva, qual que é a dificuldade dela? A dificuldade dela é de sentir, é de fazer empatia, né? É de se colocar no lugar do outro. A pessoa que está vivendo nessa área tem muita dificuldade de receber afeto, né? Também de ser acolhida, também né? De viver uma coisa boa, né? No campo das emoções mesmo, né? De poder sentir, né? De amar e ser amado, né? Porque a agressividade é uma barreira de proteção. Eu vou para cima, eu ataco antes que venha na minha direção. A ideia de que a melhor defesa é o ataque, né? E de certa forma, em algum momento ela tem um tipo de ganho. Assim como a massa do submisso tem um ganho da ideia de eu não tenho culpa, né? E aí tudo bem, a culpa é o outro. O ganho, qual que é o ganho dessa máscara? Ele ganha que ele intimida o outro, que o outro não vem na direção dele. Ele se sente, de forma ilusória, protegido, né? Ele não consegue lidar com a própria fragilidade. Por outro lado, no aspecto positivo, ele consegue dar limite, consegue dizer não, aquilo que a gente está falando. Normalmente você pode perceber que a pessoa que vai para cima, a pessoa mais agressiva, normalmente ela consegue desenrolar mais no trabalho, ela consegue produzir mais, ela tem mais energia de produção, de empreender, de fazer acontecer, não é? Vocês devem conhecer gente que é assim, mas que também realiza, vai lá e faz, e é dono de si, tem poder pessoal. Mas, por outro lado, tem uma grande dificuldade nos relacionamentos, né? Não consegue, né? Não consegue se aproximar, não consegue fazer empatia, não consegue ter vínculo. Ou o vínculo só se dá através dessa dinâmica agressiva, né? E essa é uma distorção do poder, né? Essa é uma distorção do poder. Percebe como elas são... E ela casa sempre com uma estrutura que está mais relacionada à outra máscara, que é a máscara da submissão. E, ao mesmo tempo, o agressor ele fica isolado nesse processo dele, porque ele nunca é a vítima. Isso até, no certo aspecto, é positivo, mas, por outro, ele também não pode se fragilizar e receber colo, né? E receber afeto, e ser cuidado, ser visto também na sua dor. Por quê? Porque ele já se protege atacando, se protege avançando, né? Então, você vê como é que elas são, né? São estruturas... qual que é melhor que a outra? Talvez você falar, eu gosto mais dessa máscara. Não existe isso. As duas estão equivalentes. Elas estão equivalentes na sua maldade. É só uma forma diferente de se estruturar, né? Então, uma contém a outra, de uma certa forma. E é por isso que as pessoas agressivas, o que está na massa de submissão, ele diminui dizendo que o outro é o culpado, que ele que é o mal e que eu sou o bom. O agressivo, quando a pessoa ela mostra uma sensibilidade, ela mostra que ela é capaz de sentir, ele tende a diminuir o outro, dizendo, isso é bobagem, para de frescura, né? Bora para frente, né? Isso é bobagem, mas isso também é sombra.
na verdade, ele está diminuindo aquilo que ele é incapaz de fazer. Que é para não lidar com a sua própria dificuldade de sentir, de lidar com esse outro aspecto, que é do feminino em nós, né? Então, você vê que uma é a distorção do feminino, né? É uma distorção, é um feminino distorcido, e a outra é um masculino distorcido. É da mulher, do homem não. Pode ser tanto no homem quanto na mulher, né? Vocês que são terapeutas, como que tem hoje em dia muito mais, não sei, eu tenho visto mulheres que são até o contrário, elas que são mais agressivas e os homens mais submissos. A gente tem ideia, a gente tem uma ideia fixa que, na verdade, os homens são agressivos e as mulheres é que são mais submissas. Mas você deve estar vendo aí no setting terapêutico a quantidade de mulher agressiva, que são mais dominadoras, que são mais porreta, vamos dizer assim, e os homens ali um pouco também fragilizados. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso não é do homem e da mulher. Isso é da forma como a estrutura vai se dar. Agora, de fato, a gente vive uma sociedade que nós representamos de forma coletiva durante muito tempo na sociedade, hoje isso vem mudando pouco a pouco, que foi esse masculino distorcido casado com esse feminino distorcido também. O feminino agora está aprendendo a botar a garra para fora, né? Trazer o poder pessoal, saber dizer não, né? Saber dar limite. Tinha uma ideia de vítima que sustentava muito, também tinha um ganho nesse lugar também, né? E agora a mulher também já está querendo fazer diferente. E muitos homens se perdendo agora, sabe que não está nem no poder, e também, né? E não sabe como lidar com isso, né? Vai ter que também conseguir, no fim a gente tem que equilibrar as duas coisas. A gente vai ter que conseguir aumentar o nosso feminino e ao mesmo tempo também alinhar o poder. E aí tem marca, né, gente? Aí tem processo, aí que tá o jogo, né? Porque aí tá lá a ferida com o pai, a ferida com a mãe, o ódio do pai, o ódio do masculino, o ódio do feminino, o ódio da mãe, né? Que tá aí, né? E esse ódio negado. Né? Mas é muito fácil você perceber como que você tá. E eu acho que nessa mecânica, nessa dinâmica, aqui durante o curso você aprendeu muito comigo isso, como que eu trabalho. É uma visão muito voltada, isso é do jogo, são espadas serpentes, é luz e sombra, é masculino e feminino. Falando que um é sombra e outro é luz, tá? Que é essa dinâmica mesmo, né? Então, sempre a gente vai trabalhar no jogo para identificar qual lado, se é do feminino ou do masculino, que está precisando, que está desequilibrado, está precisando ser mais trabalhado nesse momento. Porque se eu entendo que está mais para o feminino, mais para o masculino, mais para o pai, mais para a mãe, eu já estou afunilando o alvo do jogo. Metade do caminho já é mais para o feminino. Ok, então vou por aqui. É metade do caminho. Como é que eu percebo? Você percebe isso na tua vida. Nas consequências da tua vida. Então, assim, se o teu problema é mais com o pai, é mais com o masculino, então quais são os seus problemas? Aí os arquétipos masculinos, é o provedor, é o empreendedor, né? O masculino dentro de cada um é a visão, é a direção, saber o caminho, visão do caminho, direção do caminho, poder pessoal, né? Se você tem dificuldade com o masculino, provavelmente você tem dificuldade com essas qualidades. A palavra ordem, a palavra disciplina é pesada para você, só como algo negativo, sendo que tudo isso é o que você precisava para resolver os seus problemas na sua vida nesse momento. Se a tua questão é com o masculino. Se a tua questão é com o masculino, provavelmente você vai ter uma tendência política que vai nessa direção, independente do aspecto racional. Né? A maior parte mesmo, não vou nem entrar aqui em questão política, eu não atuo nesse lugar. Mas sempre a partir da ferida. O tipo de ferida, isso assim, eu testei isso assim, pegar 100 pessoas passadas num jogo comigo, olha, praticamente 100% que eu vou dar qual é o direcionamento político da pessoa. Isso tem a ver com a percepção dela sobre o que é certo e o que é errado? Não, tem a ver com o tipo de ferida que ela carrega. É muito forte, isso é muito sério. A gente pode aprofundar num segundo momento, aí mais para frente, quando já estiver mais tranquilo, mais íntimos aí, porque é um assunto que só de mexer ali já pega, dependendo da ferida, ainda mais se é um masculino falando, já mexe no negócio ali. Né? Ou seja, tem um negócio aí que é mexido. Né? Se ao contrário, se você tem dificuldade de se fragilizar, de se expor, de se relacionar, né? De saber o tempo, a gestação, o tempo das coisas,
a paciência, né? A entrega, o fluxo, né? O fluir, o se maleabilizar, soltar o controle, né? A receptividade, a arte, a beleza. Se tudo parece você difícil, tem questão com a mãe. Até o próprio cuidado com o próprio corpo. É um problema com a mãe, é um problema com o feminino. E você vive na sua vida a ausência, né, dessa energia. Então, nos relacionamentos tem dificuldade de se entregar, está sempre no controle. Isso gera sofrimento. Ou né, só não consegue trazer parceiros que vão estar em equilíbrio com você. Sempre fica nessa dinâmica. Então, assim, só para dar uma dica de como que todos nós temos algum lado que está precisando desenvolver um pouco mais que o outro, e por essas características que eu estou dando aqui, por essas máscaras, por essas diferenças masculino e feminino, e aí você precisa abrir, porque se você está preso num polo, a tendência é você tentar, tudo que é do polo oposto ao que você está preso, é você tentar diminuir isso, ignorar aquilo. Né? Porque tem, às vezes, uma ideia de vítima, tem uma guerra aí. Você não quer ir além dela. E aí você está vivendo as consequências disso. Né? Então fica muito fácil de mapear onde está, e aí você vai começar a olhar mais para isso. Então, a ferida, onde está a ferida? Né? Para poder achar, para poder ter cura, para poder, né, achar uma saída. E aqui nós vamos agora para a terceira e última máscara do nosso estudo de hoje, que é a máscara da serenidade. Assim como tem o positivo, tem o negativo, tem o neutro, né? A gente falou lá, tem Shiva, tem Brahma, né, destruidor, tem o criador e tem o mantenedor, que é Vishnu. Dentro das máscaras existe uma distorção do atributo da serenidade, né? Que seria a equanimidade, a paz, a serenidade verdadeira, que se distorce através do retraimento. E aqui nós temos a máscara do ego espiritual, né? Aquele que acha que está acima dos outros, aquele que não sente, né? Nada me atinge. Deve ter uma... No nosso meio sempre tem uma turminha aí, não tem, gente? Nessa aí, do já transcendi, né? Ela se sente por cima dos outros. Né? Claro que tem um orgulho aí também, mas um eu idealizado muito forte, sutil. Gratidão, namastê. Né? Eu uso essa palavra também, tá, gente? Não é nada contra quem usa, não. Mas entende o que eu quero dizer? Ele não se mistura. Ele acha que ele está, na verdade, num grande anestesiamento. Um idealizado de superação, mas, na verdade, ele é uma falsa sublimação. Né? Um distanciamento. E, normalmente, a pessoa que está nessa máscara, ela não se mistura, porque ela não expõe a fragilidade dela. Ela vai ficando sem vida, vai ficando sem tônus. Por que vai ficando distante? Por quem são os nossos grandes amigos? São aqueles que a gente pode expor a nossa fragilidade, quem a gente é, o que a gente às vezes cria vínculo. É uma pessoa que ela se vê fora, se vê zen, se vê acima, ela fica distante. É uma cerca, né? Não consegue tocar. E a gente vê muitos casos de relacionamentos que não vão para frente, né? De repente, porque a pessoa quer aprofundar no relacionamento, né? A pessoa ela é perfeita na relação, ela é super legal, ela tá tranquila na relação, tá tudo bem, sempre tudo bem. Mas, na verdade, é esse anestesiamento, é esse distanciamento, é esse retraimento. Né? É isso que está acontecendo. E o outro está ali, assim, percebendo esse distanciamento, o outro acreditando que o outro que está... Às vezes o outro é que está atuando, né? Tentando provocar essa relação para ver se tem dínamo, né? Se vai para algum lugar aquilo. Né? Você deve ver muitos casos assim. Mas é que o outro está ali preso e ele acaba também vivendo consequência disso também, que é esse isolamento, né? E essa estrutura, hora ou outra, ela vai ser provocada. Não dá para sustentar isso muito tempo, né? A vida vai provocar, né, isso. Vai ser cutucado nessa fragilidade. Mas é uma máscara muito inteligente, muito tinhosa. Realmente ela se vê, ela não se iguala, né? Não fica igual ao outro. Ela olha o outro de cima, né? Com uma proximidade. Já está em outro nível, etc.
Essa imagem retrata um pouquinho aí a máscara do Zen. Perfeito? Então, dessas 3 principais máscaras, todos nós temos elas. Tem uma que a gente atua mais, uma que a gente atua menos, né? Às vezes, um pouco das... Você vai perguntar, pode ter uma, pode ter todas as 3, né? Mas o objetivo é você... mas em algum grau nós temos todas as 3. Às vezes a gente tem uma máscara para uma situação. Então, em casa, eu sou agressivo. Na rua, eu sou... No trabalho, eu sou o submisso, né? E na igreja, eu sou o retraído. Dá um exemplo, assim. Por exemplo, pode ser. É possível. Para cada situação. Tem gente que você vê, né? Que no trabalho, nos lugares, aquela pessoa boazinha, legal com todo mundo, que chega em casa, é o bicho. É o bicho. Ou seja, ela pode atuar numa máscara, sim, e na outra, né? Ir percebendo as máscaras, mas sempre tem aquela que é predominante. A máscara que é predominante, ela é facilmente revelada nos relacionamentos. Relacionamento de mais tempo, né? Relacionamento já tem um aprofundamento. Ali não tem pra onde correr. A dinâmica, ela aparece mesmo. Então, agora, mas não tenha dúvidas, né? São temas aí profundos, né? O pessoal já ficou... Um monte de aquelas carinhas já mexeu um tanto aí. Ai. Vamos lá. Ninguém tem dúvida? Quer perguntar? Eu tenho. O importante também é que varia um pouquinho quem não perguntou ainda, tá, gente? Eu tenho dúvida. Para outros participarem que não participaram ainda. Vamos lá, vamos variando. Quem quer perguntar? Eu quero. Nádia. Pode perguntar. Quem? Eu, Nádia? Isso. Não, é só para tirar uma dúvida. Eu me vi totalmente no agressivo. E aí eu achei muito... eu tirei o caridoso. E caiu assim... Eu tenho que desenvolver, então, um pouco do caridoso em mim, é isso? Provavelmente, caridoso, exatamente. E aí a minha dúvida é a seguinte, que eu perdi. Você falou que isso pode ser um problema com a parte feminina, do materno. Você percebe que você atua mais na máscara do agressivo, né? Muito, nossa, 100%. Então a questão é mais com o seu feminino, né? Com o feminino em você. Então você, para trabalhar, você tem energia, você vai, faz acontecer. Você tem um relacionamento hoje? Estou me relacionando com uma pessoa totalmente submissa. Totalmente submissa, né? Agradador e tal. Isso. Né? Provavelmente você é mais provedora que ele, talvez. Com certeza. Não, mas é só um relacionamento, cada um na sua casa. Tudo Mas todas as minhas relações, eu sempre fui quem comandou. Eu sou totalmente... Nossa, totalmente. Perfeito. Então, aí você tem as... E aí, por isso que eu tirei o caridoso, então, o menos ativo meu é o caridoso, e o caridoso saiu para mim. Menos ativo, perfeito, isso. E saiu para mim E a minha questão é por que eu não acredito mais em relacionamento. E saiu o caridoso, e é o caridoso menos... É impressionante. E eu jogo tarô, eu estou usando essas cartas no tarô antes. E como que bate com a pessoa chega pra gente. É impressionante. Vale, obrigada. Oi, Nixon, gostaria de perguntar. Quem tá aqui é a Adriana. Adriana? Tá Nana aqui. Tá, beleza. Oi, querida. Então, a gente está falando aqui das questões da luz e sombra, do feminino, do masculino, e em que momento do jogo, por exemplo, essas questões são colocadas para a pessoa, para o jogador? Porque a gente está falando no jogo de um trajeto, a gente está caminhando, está fazendo uma jornada, mas existem aspectos que podem, talvez, ou que devam ser elucidados, esclarecidos ou trazidos à consciência. Como que acontece isso? Primeiro, nós não estamos no jogo ainda, né? Nós não estamos estudando uma Halila ainda. Então, nessa fase do curso, eu estou dando um arcabouço de conhecimento para sustentar quando a gente entrar numa Halila. Então, vai chegar numa Halila em determinada casa, em alguns momentos, falar, tá vendo? Está relacionado àquela máscara lá. Aí a gente está dando conhecimento, fundamentando o conhecimento básico para a gente conseguir explorar melhor uma Halila quando a gente entrar numa Halila.
Isso, então através do jogo a gente vai explorar a questão das máscaras. Agora, o importante agora, primeiro, a gente está agora... Você não precisa se preocupar como é que vai usar isso no jogo. Não estou dizendo que você vai chegar no jogo e identificar a máscara. Mas você precisa ter compreensão disso para você guiar um bom jogo. Porque você não consegue nem enxergar uma estrutura primária, que é a máscara. Como é que você vai ajudar a enxergar o resto? Né? Mas se você tem a equação psíquica com você, a Nádia exemplificou agora. Bom, se eu tenho essa característica, logo eu provavelmente tenho essas qualidades, provavelmente eu tenho essas dificuldades, provavelmente eu vou atrair pessoas assim, provavelmente, né? Não que se feche, né? A gente tem as outras máscaras também, mas fica mais fácil de mapear de forma mais clara e com isso a gente consegue entender melhor qual é o tipo de dor que está ali. Então a Nádia sabe, por exemplo, agora, só pela estrutura da equação, que ela precisa olhar mais para o feminino, é mais para a mãe, é uma dor mais relacionada a essa energia. Ela já percebeu, pode até entender já o porquê que o caridoso estudou a máscara, agora ela está entendendo por que o caridoso tem essa em função desse conhecimento no processo. Tá. Obrigada. Nada. Posso perguntar? Olha, você disse que a máscara do amor, que é a distorção, a submissão, é a questão com o feminino. O do poder, que na distorção é a agressividade, é o masculino. E a serenidade distorcida para o retraimento é o quê? Seria esse polo neutro, né? Essa coisa do tudo é três, né? Eu dei até um exemplo, né? Então, são os 3 atributos divinos. Você pode perceber que quando fala da referência ao divino, sempre se manifesta na tríade, né? E essa tríade, ela se manifesta, deu exemplo do criador, do destruidor e do mantenedor, positivo, negativo e neutro. E os 3 atributos divinos, você tem o poder, o amor e a serenidade, né? E essa frequência mais equalizadora, como o neutro no campo de energia, entende? Tem o positivo, tem o negativo, mas você tem o neutro. E um dos atributos divinos é essa serenidade, né? Para tentar explicar isso, eu dei o exemplo de Vishnu, que é o mantenedor, que não é nem o destruidor e não é nem o criador, né? Então, serenidade, importante você entender que serenidade é uma das 3 qualidades divinas e que a distorção da verdadeira serenidade é o retraimento, que é a falsa serenidade. Assim como a submissão, ela se veste de amor, mas não é o amor, é uma distorção. O agressivo, ele acredita que está sendo poderoso, mas não é. É uma distorção. O que você queria entender que eu esteja entendendo? O que é serenidade? O que é... Deu para entender, Adriana? Deu, mas assim, se a pessoa está nessa máscara da serenidade, aí não aponta necessariamente que ela tem alguma dificuldade com o masculino, nem com o feminino, não. A dificuldade talvez seja interna dela. A dificuldade talvez dela é sair, romper esse isolamento, esse estou acima de tudo, para poder depois entender o que pode ter mais essa dinâmica do masculino e do feminino. Porque primeiro tem uma camada de orgulho, de anestesiamento, de distanciamento, e é essa máscara que precisa ser provocada, né? A dinâmica dela... Aí depois vai aparecer, então, a polaridade masculino e feminino. Vai aparecer. A polaridade, a dinâmica psíquica, ela vai nesse sentido, é impossível que não seja. Mas ele vai provocar, o que vai provocar essa estrutura, ela é provocada no orgulho, né? Nesse anestesiamento, nesse retraimento, e também a gente vê muito o ego espiritual aí também, sabe? Isso hoje é muito presente isso. A pessoa que acha que está acima dos outros mesmo, que já transcendeu, que está além. Isso é muito chato. Isso é muito chato. Quem está aguentando já cansou essa coisa, né? E a pessoa fica lá naquela ideia, e às vezes tem até quem sustente essa ideia, às vezes tem até ali um submisso, um bajulador ali que fica dando
corda para isso, para ver se, quem sabe, esse sereno dá uma migalha de afeto ali para ele. Mas a verdade é que ele não se mistura, né? Ele não cria, ele não consegue ser mais um junto com todo mundo ali junto, também com seus problemas, também com as suas questões. Isso cria, ele vive uma solidão, vive um isolamento ali, né? Tudo isso no arquétipo sábio também, que pode cair nessa sombra também, por aí vai. Beleza? Ok. Quem mais? Estamos últimas perguntas. Nixon. Deixa a Cláudia que chamou primeiro, rapidinho. Pode falar, Cláudia. Oi. No caso da máscara do amor, da submissão, seria encaixado na carta do órfão? Eu encaixo ela mais no caridoso, mas o órfão tem essa característica também, é que o órfão ele é um pouco mais autossuficiente, né? Ele tem um pouquinho mais disso. Mas ele tem também essa questão também de, ele ajuda muito, mas tem dificuldade de ser ajudado. Tem também. Mas ele tem um pouquinho, ele traz um pouquinho também dessa autossuficiência da serenidade também. Né? Então, ele não necessariamente encaixa, assim, nem tudo vai encaixar nas máscaras, assim, né? Mas eu sempre, quando eu abro o estudo do caridoso, eu trago o estudo dessa máscara da submissão e da... Então, o caridoso se encaixa, na realidade, na máscara do amor e na máscara do poder. Não entendi, não ouvi. O caridoso ele também se encaixa na máscara do poder? Ele, como a estrutura em si, não se encaixa na máscara do poder. Do amor. Pode vir para uma pessoa que está com essa máscara do poder para mostrar o oposto que ela precisa desenvolver. Que é o caso daquela moça. Né? É o caso da Nádia, que ela exemplificou aqui, exatamente. Entende? Tá. Obrigada. Mas aí, por exemplo, se vem um caridoso para quem está atuando na submissão, nesse agradador, ele vai estar falando da sombra, a revelar a sombra dele, do caridoso. Na Nádia fica claro que ela precisa desenvolver as qualidades do caridoso. Né? Ele tem todos os arquétipos, tem qualidades, tem sombra. Né? Para ela precisa das qualidades. Para quem atua na submissão, precisa olhar para essa sombra desse aspecto. Tá certo. Obrigada. Quem mais estava chamando aí? Oi, Eliana. Nixon, então, para a serenidade, para a máscara da serenidade, que é o retraimento, você fez um comentário breve, mas era exatamente o que eu queria saber com um pouquinho mais de profundidade. Aqui entra o arquétipo do sábio? A gente não fecha no arquétipo. Tá? Sim, mas ele encaixa ali. O sábio, ele pode cair nessa sombra do estou assim. Eu gosto de dar um exemplo assim, um exemplo muito legal. Quer ver um exemplo legal? Se você não é assim, você conhece alguém assim. E eu já me vi assim muitas vezes, tá? Por exemplo, fiz lá um retiro. Fui lá, fiz um retiro. Acho que eu já dei esse exemplo aqui, né? Fiquei lá meditando, fiquei em contato com a natureza lá uns 3 dias. Uma galera legal, abraçando todo mundo, muito legal. E agora eu tô com a mente mais equilibrada e tal. E aí eu volto para casa e eu chego no domingo. Acabou o retiro, deu domingo à tarde, eu chego em casa, tá aquela bagunça, o pessoal assistindo Faustão, comendo frango, e outro no quarto lá, já brigando, e aquela confusão, todo mundo bêbado ali numa outra frequência naquele momento. Eu corro o risco de atuar nesse lugar. Eu chego, eu acho que eu estou acima. Vocês estão viajando, vocês estão fora, vocês não estão... E aí todo mundo olha para aquilo, olha de fora e fala, nossa, cara, dá para ver claramente essa máscara atuando, que você acha que é superior. De verdade, ali você está acreditando que você está acima de todo mundo. Mas talvez você tenha os mesmos defeitos, você continue tendo ainda os mesmos defeitos que eles, talvez, e outros piores. Em outras questões, mas ali você realmente se acha superior, você acha que está acima,
E aí você traz um olhar de condenação, de julgamento, de olhar o outro de cima para baixo. Uhum. É a Não, verdadeira isso ficou sabedoria não claro. iguala. É que quando eu pego... Ela iguala, ela não separa, né? É que quando eu pego a carta, né, e aparece, por exemplo, reação à tarefa, alcançar o conhecimento, a sabedoria e a iluminação, me pareceu um pouco um contrassenso, porque a iluminação, olhando desse lugar que você está falando, é como se a pessoa interpretasse que ela já é iluminada, né? Não, o sábio, isso é a virtude do sábio, ele está buscando isso mesmo. Tudo Uhum. certo, são qualidades, mas ele tem a sombra também, né? Se você ler lá no nível sombrio, tá falando um pouco disso que eu estou falando, naquela parte de baixo, nível sombrio, que tem logo embaixo da ficha lá, você vai ver isso. Uhum. O orgulho, alguma coisa nessa linha aí, né? Pode pesquisar que você vê algo por aí. Sim, tem os níveis, né? Ok, entendi. Tá ótimo. Obrigada, Nix. Tá bom. Vamos lá, gente, mais uma última pergunta. Nixon, aqui é a Veroca. Tem desenho aí, Rodrigo? Quero saber se tem desenho já aí para nós. Veroca, fala, Veroca. Ai, boa noite. O Rodrigo já mandou. Já mandou aqui. Pode falar. Você disse assim que para cada situação utiliza-se uma máscara, porém sempre tem uma que é predominante. Essas máscaras, elas podem se mesclar e perder essa predominante? Olha, perder o que é, né? Ou distanciar, né? O que é na sua essência, mas ela acabar trazendo uma certa confusão de assumir verdadeiramente quem ela é? Acho que todas as máscaras, elas confundem sobre o que nós somos de verdade. Eu acho que eu diria assim, a gente normalmente tem uma que é mais predominante, né? Dá para perceber isso. Pra você saber isso, você pegar as pessoas que te conhecem e perguntar para elas, traz isso, que elas vão te falar diferentes aspectos de uma mesma pessoa. Pegar 5 pessoas, se você falar os tipos de máscara para elas, elas vão votar, todos vão votar na mesma máscara. Todos vão perceber a mesma. Isso é bem legal. Tem dinâmicas de grupo que são bem legais para isso, porque tipo, é como que o grupo todo enxerga, assim. Só que às vezes a gente não enxerga, né? Mas existe essa questão de às vezes a gente atua em máscara diferente em lugares diferentes. Tá. E outra questão é que você falou que nem tudo dos arquétipos se encaixam nas máscaras, é isso? A gente faz um paralelo porque os conhecimentos se cruzam, né? Sim. Mas eu sempre dou essa atenção porque às vezes a gente quer encaixar tudo. Esse é aquilo. E às vezes não. Às vezes a gente está falando de outras coisas que estão além daquela questão da máscara. Sim. Mas o conhecimento da máscara às vezes me ajuda a explicar alguns aspectos de determinado arquétipo, como por exemplo o caridoso. Mas tem arquétipo que não vai estar falando especificamente dessas máscaras, entende? Obrigada. Compartilhar aqui o desenho do Rodrigo. Eita, Rodrigo, esse caprichou demais, hein? Olha aí, gente. Eita, adorei as cores, cara. Acertou demais. Show de bola, show de bola. Show de bola. Parabéns, viu? Cada aula é um show aqui no final, né? Com essas imagens maravilhosas. Aí provavelmente o Rodrigo, pelo que eu sei, o Rodrigo deve estar saindo mais aí, né, Rodrigo? Depois você manda, a gente manda no grupo pessoal, tá? Tá falando comigo aqui? Não. Tá sem áudio, viu? Só pra você saber. Tá sem microfone, mas ok. Vê se ativa aí. Tá bom. Rodrigo, não estava te ouvindo não, tá? Não sei se você estava falando com a gente. Você tem que ativar o microfone seu aí. Deixa eu ver se facilita para você. Tá, ok. Tá bom. Então, tudo bem. Tá aqui a imagem do Rodrigo. Depois eu mando... já mandou outra aqui. Vou mandar mais uma aqui para nós, aqui ao vivo. Aqui. Eu adoro isso aqui, gente do céu. Essa última...
que é a estrutura, o mapa da mina, né, Nixon? Assim, essa completude, né? De Deus como a semente, aí a primeira camada, o eu superior, que está dentro, né? Ele é superior, mas ele está dentro. E aí o eu inferior e as capas, né? Achei sensacional. Ficou demais, cara. Ficou demais. Pô, a essa... próxima aula que eu der sobre isso, já vou usar essa aqui, não vou nem usar outra mais. Ficou demais. Ah, por favor. Demais. Show. Bonito, né? A gente vê a arte, o poder da arte, né? Para expressar, né? Que coisa linda, né? Então, queridos, fechamos a aula de hoje. Mais uma vez, quero agradecer também aqueles alunos, né, que acabam passando do horário, né? Agradeço também aí o empenho de vocês, disposição, compreensão. Obrigado aí por dançar conforme a música também. Isso é uma qualidade muito positiva para seguir na vida, né? Você pode ficar numa resistência ou pode... Claro que a gente daqui está também se empenhando para acertar sempre também. Então, acho que vocês entendem isso. Então, agradecer mais uma vez. Então, beijão no coração. Bom descanso a todos. E até a próxima aula. Até!